Não se esqueça de dar o like. Passei o dia com o melhor amigo da minha irmã e agora ela está dizendo aos nossos pais que eu sou uma destruidora de lares. Então, tudo isso começou ontem, quando eu, 22, tinha um encontro planejado com um cara. Ele acabou não aparecendo e, naturalmente, mandei uma mensagem no grupo. Minha irmã está neste grupo em particular. Eu suponho que minha irmã, Sarah, 26, tenha contado para o melhor amigo dela, Jay, 27, porque alguns minutos depois Jay me mandou uma mensagem, para perguntar se eu estava bem. Eu disse que sim, apenas um pouco desapontada, já que estava animada para experimentar aquele restaurante em particular. Ele disse que me pegaria ao meio-dia do dia seguinte para irmos lá comer. Eu lhe disse que não era necessário, mas ele insistiu, então concordei, sem pensar muito nisso. Bem, hoje ele me levou para sair, como prometido, e enquanto estávamos comendo, Sarah ligou para Jay pelo FaceTime. Quando ele não atendeu, ela ligou de novo, e de novo. Ele atendeu a quarta chamada e perguntou a ela o que estava acontecendo. Ela disse que estava apenas verificando como estávamos e me disse para ligar para ela mais tarde. Esse mais tarde acabou sendo quase às 20 horas. Jay e eu acabamos passando o resto do dia juntos, procurando algumas bonecas colecionáveis que ambos gostamos e experimentando diferentes lugares de sobremesa pelo caminho. Na volta para meu apartamento, Jay me pediu para mudar a música no telefone dele. Quando abri, vi que minha irmã tinha ligado para ele umas 30 vezes ao longo do dia e mandado mensagens em vários aplicativos diferentes. Jay colocou o telefone no modo silencioso depois do almoço, então fazia sentido que ele não tivesse visto essas notificações. Depois que ele me deixou, liguei para minha irmã e perguntei se estava tudo bem. Ela disse que sim e me perguntou se eu tinha me esquecido de ligar para ela de volta mais cedo. Eu lhe disse que eu estava com o Jay, então não tive a chance, e achei que poderia esperar, já que ela não me ligou. Ela desligou e alguns minutos depois recebi uma ligação da minha mãe. Ela parecia brava e disse que eu deveria me envergonhar. Eu disse que sim, mas por que hoje? Segundo minha mãe, Sarah ligou para ela em lágrimas, dizendo que nos pegou, a mim e Jay, fazendo sexo no apartamento deles. Eu estava muito confusa. Disse a minha mãe que, de fato, não tive relações sexuais com Jay e que nem sabia que eles moravam juntos. Pedi-lhe que me desse um minuto e liguei para Jay, mas ele não atendeu, por isso agora estou aqui, deitada no chão, a pensar em que raio está se passando e adiando outra conversa com a minha mãe. Atualização. Então, não sou religiosa nem nada disso, mas caramba. Obrigada a todos pelas palavras gentis e pelo apoio, não sei o que fazer comigo mesma. Eu pretendia postar uma atualização ontem, mas minha amiga me convidou para assistir ao filme do Miguel O'Hara e acabei esquecendo. Desculpem-me por isso. Quero esclarecer algumas confusões antes da atualização. Na minha postagem original, quando minha mãe me disse que Sarah e Jay compartilhavam um apartamento, eu disse, eu nem sabia que eles viviam juntos. Essas foram minhas palavras textuais para ela porque, até onde eu sabia, Sarah tinha um colega de quarto e Jay morava sozinho. Eu estava certa, essa ainda é a situação. Desculpem-me se não fui clara sobre isso, às vezes tenho dificuldade em me expressar. Outra coisa que as pessoas estavam se perguntando era como Jay soube do meu encontro ou, na verdade, da falta dele, segundo o próprio Jay. Ele estava se divertindo com alguns amigos, incluindo minha irmã, e ela mencionou isso em forma de brincadeira. Outra coisa é que algumas pessoas estão perguntando por que saí com o Jay, se eu sabia que minha irmã gostava dele. Eu não sabia. Só porque falo com minha irmã, não significa que ela fale comigo da mesma forma. Se soubesse, teria conversado com ela primeiro, porque sei, por experiências passadas, que minha irmã é ciumenta. De qualquer forma, a noite passada foi uma confusão. Jay me ligou de volta e disse que ia ficar na casa de um amigo, porque se sentiria mais seguro com companhia. Perguntei a ele se já houve algo romântico entre ele e minha irmã. Ele disse que a única coisa foi que ele a beijou em uma festa de ano novo, à meia-noite, porque ela estava se sentindo excluída. Obviamente, não posso confirmar se isso é realmente a única coisa. Ele também disse que nunca falou sobre se mudar para a casa da Sarah, então não sabe porque ela disse que eles estavam morando juntos. Depois de falar com o Jay, liguei para minha mãe novamente. Ela ainda estava furiosa, mas desta vez pude ouvir minha irmã chorando ao fundo e meu pai gritando para irmos até lá, nós, presumivelmente, significando o Jay e eu. Bem, como eu disse à minha mãe antes, eu não tinha o traseiro do Jay e não gosto de dirigir à noite. Então, disse a eles que iria na manhã seguinte. Isso também me deu tempo para reunir qualquer evidência que pudesse provar minha inocência. Jay até me enviou uma cópia do contrato de aluguel dele, para provar que ele e Sarah não moram juntos.
Fui para a casa dos meus pais sozinha, porque o Jay estava trabalhando. Assim que cheguei, meus pais começaram a gritar comigo. Apenas as coisas habituais, que eu fui desrespeitosa e que eles nunca esperavam isso de mim. Como você ousa fazer isso com sua própria irmã? Você sabe que ela já está passando por um momento difícil, por que tornar a vida dela mais difícil? Meu pai até me chamou de prostituta. Foi divertido. Eu só fiquei lá e fiz as contas de o quanto mais rápido eu conseguiria terminar meu programa de pós-graduação e fugir do país, ou pelo menos do estado. Eu não estava muito ligada até minha mãe me dizer que se Sarah perdesse o emprego por minha causa, eu precisaria sustentá-la financeiramente até ela encontrar outro. Foi quando eu explodi e disse a eles que se achavam que eu faria isso, eram tão iludidos quanto minha irmã. Perder um dia de trabalho por causa de um ataque de raiva por algo que nem aconteceu não a faria ser demitida. Meu pai disse que Sarah estava faltando ao trabalho para garantir que Jay não saísse mais cedo para me ver. Descobri que minha irmã também disse a eles que Jay estava faltando muito ao trabalho, então não estava trazendo dinheiro suficiente para as contas deles, então meus pais estavam enviando o dinheiro do aluguel para ela meses. Disse a eles que não era verdade e mostrei o contrato de aluguel que Jay me enviou, onde claramente consta o dia em que o contrato começou e quando termina. Também tinha o endereço dele, que não é o mesmo da Sarah. Minha mãe trouxe Sarah do quarto, onde aparentemente ela estava o tempo todo, e disse a ela para se explicar. Sarah disse que ele provavelmente conseguiu aquele outro apartamento para ficar mais perto de mim, quando saía em supostas viagens de negócios. Em primeiro lugar, Jay é um desenvolvedor de software. Não sei que viagens de negócios ele faria. Em segundo lugar, foi uma maneira agradável de descobrir que minha irmã nem sabe onde moro, porque o apartamento do Jay fica a quase 1 hora do meu. Mostrei a meus pais no Google Maps e finalmente começaram a acreditar em mim. Sarah começou a chorar e a me chamar de mentirosa. Meu pai me disse que mesmo que o que eu disse fosse verdade, eu não deveria ter sido tão dura com Sarah. Como sua irmã, eu deveria ajudá-la, quando ela estivesse passando por um momento difícil assim. Disse a ele que não sou terapeuta, mas se ela decidisse buscar ajuda, eu ajudaria. Saí depois disso, não havia mais nada a dizer e não havia sentido em esperar por um pedido de desculpas. Meu pai parecia desconfortável e minha mãe estava ocupada, consolando minha irmã, para notar minha saída. Não falei com eles desde então. Desculpem-me se vocês esperavam uma atualização divertida, em que, de alguma forma, eu me vingasse da minha irmã ou fizesse algo louco e mesquinho. Se tiverem mais perguntas, provavelmente eu vou respondê-las. Obrigada por se importarem. Para aqueles de vocês que compartilharam suas próprias histórias na minha postagem original, caramba, sinto muito que tenham passado por isso. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu sou o babaca por estar irritado com o que minha esposa disse à nossa sobrinha? Minha irmã e cunhado foram pais abusivos para minha sobrinha, Charlotte. Sempre tentei protegê-la, mas minha esposa e eu só conseguimos a guarda há alguns anos. A adotamos, e ela é uma boa criança de coração, mas ainda luta muito. Ela ainda está em terapia e progrediu muito, mas acha difícil aceitar o amor incondicional e que as crianças não precisam ser perfeitas. Embora geralmente esteja bem com minha esposa e comigo, às vezes ainda tende a ver nossa filha, Chloe, como ingrata e mimada. Trabalhei muito nisso, e está muito melhor, mas às vezes surgem suas brigas adolescentes. Não é perfeito, mas as meninas geralmente se dão bem. Na sexta-feira passada, elas tiveram um problema. Eu estava no trabalho, então isso é baseado no que me contaram depois. Chloe se recusou a fazer qualquer uma de suas tarefas e discutiu sobre isso com minha esposa. Charlotte se envolveu e basicamente chamou Chloe de preguiçosa e disse que ela deveria ser uma filha melhor como ela. Aparentemente, minha esposa ficou irritada e a repreendeu. Ela lembrou a ela que ela era sortuda por estarmos cuidando dela e para ela ficar fora disso. A partir daí, a situação piorou. Minha esposa diz que Charlotte foi extremamente rude com Chloe. Mas ela também admite que disse a Charlotte que não tínhamos que cuidar dela e que, diferente de Chloe, podemos mandá-la de volta para seus pais se ela continuar assim. Ignorando o fato de que legalmente não podemos, isso é completamente errado. Elas encerraram sua briga com Charlotte indo para a casa dos meus pais naquela noite, e ela está muito triste e reclusa desde então. Quando cheguei em casa, minha esposa me contou
e eu fiquei honestamente muito furioso. A primeira coisa que me veio à mente foi: o que diabos está errado com você? O que, admitidamente, não foi uma resposta produtiva, mas eu estava sinceramente perplexo. O problema é que Charlotte não entende que uma criança merece amor incondicional, mesmo que não seja perfeita, então você diz a ela que a mandará embora se ela não se comportar? Todo o progresso que fiz com ela vai ser desfeito. Fiquei bravo e brigamos por isso. Eu sei que ela pode ser difícil, mas isso foi inapropriado. No entanto, minha esposa ainda se recusa a se desculpar ou qualquer coisa do tipo. Tentei conversar com ela e explicar que a amamos e que não foi dito da maneira que sou. Mas minha esposa está apenas me acusando de mimar e favorecer Charlotte. Aparentemente, estou sendo irracional achando que o que ela fez foi nojento. Que eu deveria me importar mais com Chloe, como se isso fosse uma competição. Ainda estou sinceramente irritado com ela. Enquanto ela alega que estou sendo irracional e sendo um pai terrível para Chloe. A atualização. Primeiramente, quero agradecer a todos pelas respostas. Foi útil, mesmo algumas com as quais discordo. Embora as coisas não sejam perfeitas, ambas são boas crianças e minha esposa está se redimindo pelo que fez. Desde então, minha esposa e eu fizemos terapia. Ela se desculpou e tentou resolver as coisas com Charlotte, mas perdeu muita confiança com o que disse. Mesmo agora, não voltou ao que era. A terapia está ajudando, e ela percebeu o quanto estava errada. Charlotte voltou principalmente ao normal perto de mim, embora esteja um pouco mais apegada. Deixei claro que sempre a amarei e estarei lá para ela. E tenho enfatizado que é incondicional e que ela não precisa ser perfeita ou merecer isso. Ela ainda está em terapia e recebendo ajuda. As meninas tiveram algumas brigas bobas desde então, mas nada como da última vez. Inicialmente, Charlotte se afastou, mas Chloe a trouxe de volta ao normal mais rapidamente do que minha esposa e eu. Ela realmente estava lá para Charlotte. Quando quer, pode ser muito atenciosa. Chloe está bem. Certifiquei-me de conversar com ela e ela não tem problema com Charlotte. Como de costume, ela basicamente disse que Charlotte pode ser irritante, mas a ama, uma irmã normal. Não é perfeito, mas está melhorando. Acho que as ações de minha esposa foram um erro, mas foram da situação, não de Charlotte em si. Todos os pequenos problemas se acumularam e ela explodiu. Ela não percebeu o quanto aquilo a estava incomodando. Ela deixou claro que sabe que Charlotte agora é nossa filha e que cometeu um erro horrível. Estamos trabalhando para consertar isso. Se ela realmente não conseguir lidar com isso, terei que sair pelo bem de Charlotte, mas acho que nosso progresso é promissor até agora. Agora quero esclarecer algumas coisas. Charlotte teve problemas com mulheres. No entanto, isso não era grosseria dela. A questão era que ela estava aterrorizada. Ela basicamente ficava quieta e excessivamente obediente, mas claramente com medo e relutante em se abrir. Comigo, ela baixou a guarda mais rapidamente para que eu pudesse amá-la e ajudá-la. Para minha esposa, levou meses para mais do que respostas de uma palavra e quase 2 anos para perder o medo. As respostas e interjeições grosseiras eram um problema, mas porque ela estava à vontade com minha esposa, não o contrário. Eu estava muito envolvido na criação das meninas. Eu não deixei apenas para minha esposa. Simplesmente aconteceu de eu estar trabalhando até tarde naquele dia, em outros dias, é minha esposa quem trabalha e eu cuido das meninas. Além disso, há consequências para se comportar mal. Tivemos apenas um problema maior naquela noite. Em geral, obrigado pelo conselho. Espero que as coisas continuem melhorando, mesmo que lentamente. Aos 77 anos, do que me arrependo? Por favor, leia se você é jovem. Você pode aprender. Sou uma viúva de 77 anos. Fui casada por mais de 55 anos com um homem que não me amava. Ele nunca quis sexo, raramente me abraçava, nunca foi fiel, nunca foi um pai ativo para nossa filha, nunca cuidou da casa ou dos assuntos financeiros. Ele trabalhava regularmente e trazia para casa um contra-cheque. Não tive irmãos, primos, tias, tios, avós, todos morreram quando eu era criança. Meus pais me expulsaram quando eu tinha 15 anos porque uma vez dormi com meu namorado. Não, eu não engravidei. Eles me xingaram, me trancaram no quarto e não me permitiram terminar o ensino médio. Minha autoestima desapareceu totalmente e nunca recuperei. Felizmente, fui para a faculdade aos 15 anos, muito jovem, mas consegui, e me formei. Casei-me quando tive problemas para conseguir um emprego na formatura e não tinha dinheiro entrando. Eu não tinha ninguém em quem recorrer se meu casamento fracassasse, então fingi que estava tudo bem. Meu marido me criticou por ser gorda demais, ser muito magra, estar muito ansiosa, ser muito complacente, ser muito inteligente, ser muito estúpida.
Essas foram apenas algumas das coisas que ele disse, mas salvaram minha vida, porque mesmo na minha miséria, eu sabia que era impossível ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Ele virou nossa única filha contra mim. Ela tinha ciúmes de mim e me odiava porque eu tinha uma inteligência muito elevada. Ele sempre a apoiou e nunca a disciplinou, mesmo conversando com ela sobre como ela me tratava. Ele me culpou totalmente pelo fracasso de nosso casamento, por todos esses motivos, mas foi ele quem não quis trabalhar no aconselhamento, então os terapeutas encerraram o aconselhamento por esse motivo. Resumindo, eu era uma covarde. Há 5 anos ele passou por uma cirurgia cardíaca aberta, um acidente vascular cerebral, dano cerebral permanente, me abandonou permanentemente, me isolou completamente de seu testamento, me isolou e não me deixou entrar em contato com ele e fiquei indigente e velha demais para ser contratada, embora durante muitos anos eu tivesse tido uma carreira de sucesso. Então ele finalmente morreu sem me dizer uma palavra. Minha vida foi vivida e desperdiçada. Você deve ser forte e destemida, mesmo que isso quase te mate. Você tem que correr riscos e não se acovardar, porque senão as pessoas vão te tratar tão mal quanto você permitir que elas te tratem. Minha mãe abusiva afirma que vai arruinar a minha vida e a da minha irmã se a excluirmos. Eu disse a ela para seguir em frente e tentar. Aparentemente, vocês dão ótimos conselhos aqui, então aqui estou eu, 28. Meus pais são sádicos. Realmente, não tenho outra forma de descrevê-los. A memória mais vívida que tenho da minha infância é das costas da minha irmã, 29, enquanto ela se colocava na minha frente, para me proteger da minha mãe. Quão insano você precisa ser para lançar móveis e talheres em crianças? Quanto ao meu pai, ele era motorista de caminhão. Então, ou ele estava fora de casa ou, se não estava, minha irmã escondia-me nos cantinhos, para me manter fora de vista. Ela foi forçada a crescer e fez tudo o que podia para me proteger. Desejo nada além do melhor para ela. A definição de um pai, na minha cabeça, é segurança, conforto e carinho. Nada disso foi fornecido pelo meu pai biológico ou pela minha mãe. Minha irmã foi quem cuidou de mim. Ela foi a única razão pela qual nunca perdi a esperança no conceito de família. Ela trabalhava em empregos temporários como menor de idade, para garantir que pudéssemos pagar nosso material escolar. Comprou um laptop de quarta mão para ganhar dinheiro online, que ela transferia para a conta do irmão de um de seus amigos. Cada brinquedo, cada camiseta nova, cada lápis que eu tinha era por causa dela, então você pode imaginar o quanto meus pais realmente fizeram como pais. Ela tem apenas 1 ano a mais do que eu. Apenas 1 ano. A única pessoa na minha vida que pelo menos tentou me mostrar o caminho foi minha irmã. Ela me contou seu plano de conseguir uma bolsa de estudos totalmente financiada em outro estado e se mudar. Depois ela ganharia dinheiro suficiente para conseguir um pequeno apartamento, mesmo que fosse apenas um estúdio, e, uma vez que minha escola terminasse, ela me tiraria de lá e pensaríamos em algo. Esse era o nosso plano, mas quando o dia em que ela partiu chegou, eu realmente não conseguia parar de chorar. Só a ideia de estar sozinho com minha mãe, ou talvez meu pai, era aterrorizante. Eu nunca os enfrentei sozinho. Quando eu tinha 4 anos, minha irmã começou a me dar essas pequenas lições, escondendo-se comigo e observando nossos pais. Ela apontava para suas expressões e para as menores mudanças em suas vozes e me dizia para evitá-los quando fizessem aquele rosto ou soassem como aquele. Aquele ano sem ela foi o mais sufocante, só me fez perceber o quanto eu realmente era protegido. Foi apenas 1 dia ou 2 depois de me formar que minha irmã me mandou uma mensagem para começar a fazer as malas silenciosamente, e ela veio me buscar no meio da noite. Aquela foi uma viagem de ônibus da qual nunca esquecerei. Mudamo-nos para um estúdio que ela comprou, o que realmente não foi um problema para nós, pois sempre tivemos que compartilhar um quarto no pequeno apartamento em que vivemos, enquanto crescíamos. Trabalhei em meio período, para ganhar dinheiro. Honestamente, naquela época, eu só queria ser alguém em quem ela pudesse confiar. No entanto, ela era literalmente o tipo de pessoa que, mesmo que eu colocasse dinheiro em suas mãos, apenas o enfiaria na minha bolsa no dia seguinte. Portanto, tudo que ganhei era para mim, enquanto tudo que ela ganhou com seu trabalho freelancer e outros turnos da noite era para nós. Nossos pais nunca entraram em contato e passamos uma década seguindo em frente com nossas vidas. Após o primeiro ano e meio, mudamos para um apartamento maior. Foi a primeira vez que tivemos nossos próprios quartos. Ainda assim, estávamos tão acostumados com isso que literalmente dormíamos assistindo a filmes no laptop dela, na sala. Comecei minha universidade no ano seguinte e nós nos saímos bem. Nenhum de nós realmente percebeu o quão profundas eram nossas questões até os novos amigos que fizemos apontarem que nós nunca nos abrimos para ninguém e nem mesmo tentamos encontrar amor. Foi estranho,
Porque acho que nosso subconsciente sabia que estávamos muito ferrados por dentro, mas nossa consciência nunca se concentrou nisso. Levou um tempo, literalmente anos, para namorarmos e foram necessários muita insistência e convencimento da minha parte para que minha irmã desse uma chance ao meu atual cunhado naquela época. Eu a conhecia desde criança, então foi fácil para mim perceber que ela o tratava de maneira diferente da maioria, um pouco mais fria. Era como se ela estivesse fazendo o possível para mantê-lo afastado. Realmente, naquele ponto, não havia nada que eu desejasse mais do que a ver feliz. Eles se deram tão bem que, apenas um ano depois, ele a pediu em casamento e eles tiveram um casamento no tribunal, com apenas algumas pessoas presentes. Por outro lado, minha irmã também foi quem me incentivou a perseguir minha paixão, enquanto meu cunhado cuidava de como eu me vestia. O cara, literalmente, renovou meu guarda-roupa em uma semana. Ainda morávamos naquele apartamento quando me formei e comprei um novo, com minha então namorada, agora esposa. A vida estava indo tão bem que acho que amaldiçoei aquilo. Minha esposa e minha irmã estão grávidas. Minha irmã deve dar à luz no próximo mês. Minha esposa descobriu há uma semana que estamos a um mês de distância. Nem eu nem minha irmã mantivemos contato com ninguém de nossa infância. Nós garantimos que eles não pudessem nos encontrar online e nunca postamos nada pessoal, apenas por precaução. No entanto, recentemente, recebi uma mensagem de minha mãe, repreendendo-me por não lhe contar que eu estava prestes a ser pai. Como diabos ela encontrou minha identidade e descobriu até que minha esposa está grávida? Literalmente, não há como ninguém além de nós saber disso, pois não contamos a ninguém ainda. Fingi não saber quem ela era, perguntei com quem eu falava e por que ela achava que podia falar comigo daquele jeito, e ela respondeu, sou a sua mãe. A raiva e o ódio que senti quando li essa linha literalmente transbordaram, quando lhe disse que aquilo era uma piada doentia, porque meus pais estavam mortos. Ela explodiu e me disse o quanto eu me arrependeria de dizer isso e que ela iria colocar nós dois, eu e da vadia com quem eu fugi, minha irmã, em apuros dos quais nunca sairíamos. Eu disse a ela para seguir em frente e tentar. Isso aconteceu há uma semana. Agora que me acalmei e mantive isso em segredo de todos os outros, estou começando a me preocupar com o que ela poderia fazer. Não quero envolver minha irmã, tão perto do momento do parto dela, e não quero estressar minha esposa. Em razão disso, estou apenas planejando conversar com meu cunhado, a sós, amanhã. Atualização. Recebi alguns conselhos muito bons de todos vocês e queria atualizá-los um pouco sobre a situação. Conversei com meu cunhado no dia seguinte à minha última postagem. O cara também é advogado. Então, ele praticamente me explicou todos os fatos, especialmente sobre os requisitos em nosso estado para se obter uma ordem de restrição. Contratamos um detetive particular e falei com minha irmã sobre isso. Honestamente, isso não estava no meu planejamento, mas depois que alguns de vocês apontaram que o fato a envolvia também, eu conversei com ela. Acho que minha irmã lidou bem com isso e ficou mais focado em garantir nossa segurança, porque ninguém sabe melhor do que nós dois o quão louca aquela mulher é. Quanto àqueles que sugeriram que minha esposa foi quem se aproximou dela, não foi ela. Minha esposa passou a maior parte de sua vida em lares adotivos e viu as piores faces da família. Se houver mais alguém em quem posso confiar para nunca fazer algo pelas minhas costas, é ela. Contratamos um detetive particular e, ao que parece, alguém que conhecíamos quando éramos crianças foi quem enviou uma foto para eles. Aparentemente, a pessoa só havia visto e me reconhecido, e uma mulher grávida que eu estava ajudando ao meu lado, então a foto que ele enviou foi minha e da minha irmã, e essa mulher assumiu que ela era minha esposa. Conseguimos uma ordem de restrição, com base em todas as mensagens malucas que ela havia me enviado desde então, e um aviso também foi enviado ao homem que tirou nossa foto sem nossa permissão. A melhor parte de tudo isso, no entanto, foi minha sobrinha. Tenho uma sobrinha. Ela tem cerca de uma semana e nasceu antes do previsto, mas está muito saudável e rechonchuda. Literalmente, o bebê mais rosado que já vi na vida. Deus abençoe suas mãozinhas rechonchudas. Toda vez que olho para ela, não consigo imaginar como alguém machucaria uma criança. Também para o cara que perguntou se seguimos algum esquema para enriquecer rapidamente e acertamos em cheio. Desculpe, cara, eu digitei errado. Nosso estúdio foi alugado e compramos o apartamento, em prestações, de alguém que minha irmã havia feito amizade. Obrigado a todos pelos ótimos conselhos. Espero que nenhum outro problema surja e me faça voltar aqui. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.